Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana o nosso tema da nossa conversa diária, dos nossos devocionais é a vida como ela é. E hoje nós vamos falar sobre as lições importantes desse processo, né? E uma das coisas que vai interferir no seu crescimento, no nosso crescimento, seja você cristão ou não, é o quanto você é despertado para tentar entender aquilo que não é aquilo que você crê. Como é que eu vou entender algo que eu não creio? Né? Por exemplo, eu já falei aqui, né? A minha mãe me ensinou de que manga com leite morria, né? E no primeiro momento eu aceitei aquela verdade como absoluta. Podia falar o que quisesse. Eu já sabia o que era a verdade. E a verdade era que manga com leite morria. Com o passar do tempo, então a prática... Na verdade, eu vi alguém tomando, né? E fiquei olhando para ver o cara cair, ele não caiu. Eu falei, acho que tem uma coisa errada nisso, né? Então, a vida como ela é, infelizmente, ela vai trazer conflitos em muitas áreas. Medicina, por exemplo, né? O médico fala tome A e o outro fala não pode, você só pode tomar J. E aquele que ouviu o J vai dizer para quem tomou A, olha, você está errado, porque você só está tomando o A, você devia tomar o J. Como se os dois homens, ou as duas mulheres, ou um casal de médicos tivessem uma formação diferente. Eles não têm. A base do seu conhecimento é igual para todo médico. É claro que com o decorrer do tempo cada um vai para uma área. E é nesse ponto que a gente deveria ser mais... como é que eu diria, investigativo. Só que a gente não aceita a investigação, a gente aceita aquela pessoa que a gente decidiu crer. Pior que a vida cristã é a mesma coisa, não é? Por mais que você seja cristão, você vai acreditar no primeiro que falou, né? A história da verdade. De quem é a verdade? Daquele que falou primeiro. Por quê? Porque você acha que você ouviu a verdade e o outro que falou segundo, não, esse não está falando a verdade. Deveríamos ser mais investigativos. Então, a maneira de crescer ou não, de amadurecer ou não, essa capacidade que Deus vai te desenvolvendo em você de se questionar naquilo que você crê para ver se é isso mesmo. Talvez você vai chegar à conclusão, realmente é isso mesmo, eu andei checando, li a Bíblia, ouvi várias pessoas, e realmente é isso mesmo, eu não tenho dúvida nenhuma. Pode ser que você vai chegar nessa conclusão, e é bom que chegue mesmo, né? Seria melhor, né? Ou você vai chegar à conclusão de que realmente não é isso. Por exemplo, a Bíblia fala que não cai um fio de cabelo, uma folha, né? Na verdade, uma folha de uma árvore, sem que ele permita. Bom, até hoje eu não achei esse texto. É interessante e bom, eu acho que é uma verdade sentida, né? Com certeza, mas não está escrito na palavra. Talvez você ouviu isso e está falando para todo mundo aí que a Bíblia fala isso, e a Bíblia nunca falou. A primeira pessoa que falar para você isso, ou você vai procurar, porque foi assim comigo, né? Ou você vai procurar saber se isso é a verdade, ou simplesmente você vai ignorar o que a pessoa falou e vai em frente continuando a falar, porque você acredita nisso. Vamos lá então? A vida como ela é. Efésios capítulo 4, versos de 17 a 24. Depois dessa introdução, vamos lá. O texto diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, do seu sentimento. Então, o que Paulo está falando é que a partir do momento que você se torna um cristão, esse modelo de pensamento precisa mudar. Ou você vai continuar andando como andam todo mundo e dizendo que você não é igual. E andando é vivendo, é valorizando,
questionando, trabalhando e daí para frente, né? 18 diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, a verdade é que o modelo de pensamento, né, ele vai endurecendo meu coração com relação a alguns valores. Por exemplo, você foi incomodada ou você sofreu uma decepção emocional. Seu marido te abandonou e aí você fala assim, homem nenhum presta, tudo sem vergonha. Verdade? Não. Né? Tem bons homens, como tem boas mulheres, assim como tem más mulheres, tem maus homens, né? Mas o coração endurece e você vai vendo mentira, vai vendo coisas que você quer ver, porque afinal de contas a tua experiência diz isso. E pode não ser não. Certamente não é a verdade toda. 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então, um ser humano sem Deus, né? A gente já vê o que acontece aí, né? Eu vi um homem que colocou a filha dele de 3 anos, 2 anos, 4 anos. E eu não estou falando isso, não é porque eu não sei a idade, é porque ele fez isso durante um bom tempo, para fazer filmes pornográficos. Você fala, mas o que ele fazia? Eu não tenho a menor ideia, nunca assisti. Eu li, e nunca assistiria, claro. Eu li isso numa reportagem que identificava o homem, a polícia o prendeu, né? Por isso que eu estou falando aqui. Você consegue conceber isso? Consegue conceber um absurdo desse? Pois é, o homem natural vai fazer qualquer coisa. Mas Paulo vai dizer aqui para os efesianos, vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Quer dizer, não apenas ouvido, crido, mas vivido. Porque essa é a prática do conflito, entendeu ou não? Porque a Bíblia vai falar de coisas que você não vai entender. Você precisa perdoar? Amém. Quantas vezes? 70 vezes 7? Bom, foi que Jesus falou. Você começa a contar. 70 vezes 7 por dia na mesma coisa. Você não quer não, né? Mas é o que a Bíblia ensina, né? Verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência, aquele desejo desenfreado do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido e entendimento, né? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então eu tenho que desmontar meu modelo de pensamento e agora eu vou pensar biblicamente. Desafio para todos nós. Então a ideia aqui é que a sua nova condição em Cristo deve viver na prática como uma pessoa transformada. A sua nova condição em Cristo deve fazer com que você busque o entendimento da palavra para a sua vida e ele se torne a sua vida. Tá certo? Que Deus te dê essa condição, que Ele capacite isso. Eu li uma história a respeito de um homem que havia tirado o brevet de piloto de avião, né? E uma espécie de carteira, uma carteira de motorista de avião, né? E no dia do seu exame, ele pousou o avião e ele ouviu que estava aprovado, né? Aí os colegas cumpriram um ritual, né? Eu nem sei que é isso, né? Mas eles pegaram um barril de óleo queimado, jogaram nele, depois um saco de penas, o que significava agora que ele sabia voar, era como uma ave. Coisa idiota, né? Coisa de criança.
Depois daquela comemoração, deram um banho nele com aquela mangueira de incêndio, um forte jato de água. Ele disse que aquele banho ajudou a tirar o excesso de óleo do seu corpo, mas as roupas, aquelas tiveram que ir para o lixo. Isso faz a gente voltar para o que Paulo falou. Que como cristãos, quando recebemos a Cristo em nossas vidas e cremos nele, nos tornamos também pessoas aprovadas por Deus. Mas a roupa do velho homem, sem Jesus, quer dizer, as práticas antigas, a vida antiga, precisa ser retirada. É difícil? Claro que é. A gente está cheio de desejos irrefreáveis, né? Entre aspas aí, né? Mas agora você tem que achar os freios em Jesus e na sua palavra. É impressionante como as pessoas precisam e tem medo e não consegue e tem dificuldade de jogar roupa fora. A velha, a suja do pecado. Né? Eu consigo entender porque a mente engana. E é por isso que a palavra precisa ser transformadora. Eu preciso aprender a pensar biblicamente, sabe? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. É mesmo, é. Então você vai precisar, usando esse artifício de mudança e colocando isso na prática do dia a dia, até que seja seu. Até que a verdade seja um patrimônio seu. Até que você entenda que o perdão é para todo mundo, inclusive para você. É que de vez em quando, né, esse homem, esse cristão que não conseguiu se livrar das roupas, eles pegam algumas peças e voltam a pecar contra Deus vestido de novo. E Paulo fala, olha, você precisa se despir do velho homem, se revestir do novo homem. Né? Paulo fala de uma maneira forte que os efésios não deveriam viver mais como vivem as pessoas sem Cristo da sua comunidade. E a gente vai ver esses contrastes nessa semana entre a vida sem Cristo e a vida com Cristo. Amém? Te espero amanhã para o nosso segundo encontro e você vai aí trabalhando nessa perspectiva onde Deus já está falando com você. Amém? Deus te abençoe, querido. Até amanhã.